Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Nós vamos falar agora sobre técnicas de gestão das emoções. As técnicas de gestão das emoções, elas são algumas estratégias que nós podemos utilizar para poder administrarmos melhor as nossas emoções no dia a dia, né? Então, ela nos ajuda, né, a canalizar a tensão, as pressões, né, e o estresse do dia a dia, né, com base nas nossas reações emocionais. Então nós vamos falar de algumas, né, de algumas dicas, né, nesse sentido. A primeira técnica é a técnica que chama de situações para evitar e situações para enfrentar, né? Então uma das coisas que nós podemos fazer para melhorar a nossa gestão emocional é entendermos, né, que temos situações, reações emocionais que nós devemos enfrentar, né, que nós devemos lidar, mas também temos situações de reações emocionais em que a gente deve deixar para lá, né, a gente deve superar, né. Ah, então, uma das coisas é identificar quais são, né, essas situações, é o primeiro passo. Então, por exemplo, uma situação onde eu vou reagir de forma, por exemplo, me gera ansiedade, né? Então eu devo avaliar se vale a pena ou não eu estar naquela situação. Então, se por exemplo eu estou numa situação de falar em público ou uma situação de, de exposição e isso me deixa ansioso, eu devo avaliar se aquilo realmente é necessário, né? Se não, eu devo não entrar nessa situação. Porém, né, há muitas coisas que é necessário enfrentar nossos medos, né? Então, nesse momento, eu tenho que enfrentar. Mas isso é uma coisa que eu tenho que avaliar. Porque senão eu vou acabar tendo um desgaste que muitas vezes ele não é necessário naquele momento. Uma outra coisa também é a questão da atenção. Muitas vezes situações que nos trazem emoções negativas, né, como ansiedade, por exemplo, né, tem a ver com o excesso de foco naquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se eu estou buscando resolver um problema e aquele problema me traz muita ansiedade, ah, então uma das coisas que eu posso fazer também é olhar, né, mudar esse foco, né, dessa situação para outro foco, né, para que depois eu possa retornar a esse foco, né, e também ter menos ansiedade para estar resolvendo os problemas. Uma coisa interessante também é a que a gente chama de nota mental, né? Ah, a nota mental tem a ver com o seguinte, né? É comum, né, as pessoas elas estarem preocupadas, né, em resolver tudo ao mesmo tempo ou resolver problemas que vão aparecendo ao longo do dia, né? Uma das coisas que ajudam a gente a controlar, por exemplo, a ansiedade, é estabelecermos momentos específicos do dia para resolver problemas que nos geram essa ansiedade ou que nos geram algum tipo de nervosismo, por exemplo. Tem pessoas que, por exemplo, preferem fazer isso logo no início do dia, né? Coloca um horário específico, então eu vou tratar desses problemas naquele momento, né? Para que a gente possa fazer um download, né, das nossas preocupações e assim a gente concentrar a ansiedade em pontos específicos do dia e não deixar que aquilo fique nos consumindo todo o momento do dia. Então, coisas do tipo, vou pensar nisso depois, ou vou pensar nisso em determinado momento, né? Isso se torna mais produtivo, porque muitas vezes a gente fica lá com um pensamento de fundo, um sentimento de fundo, né, que fica acompanhando a gente ao longo do dia todo. Então é mais produtivo a gente simplesmente fazer isso, né,
em determinadas horas específicas, né? E ter a disciplina de tratar disso somente nesse momento que foi colocado. Uma outra interessante também é a que a gente chama de lista de M, lista de descarga, né? A lista é o seguinte: todos nós temos medos, né? Todos nós temos preocupações, né? Que nos afligem todos os dias. Uma das coisas que ajudam a gente a lidar com essas preocupações é o seguinte: a gente nos fazermos a seguinte pergunta: qual é a pior coisa, ou quais são as piores coisas que podem acontecer? Quais são meus principais medos em relação a determinados assuntos? E aí eu descrever, pegar um pedaço de papel, né, né, em branco, uma folha de sulfite, por exemplo, um caderno, fazer uma linha, né, na vertical no meio da folha, e do lado esquerdo você escreve tudo aquilo que você tem medo, tudo aquilo que pior pode acontecer naquela situação. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova. Então, o que pior pode acontecer nessa situação? Sei lá, por exemplo, tirar uma nota baixa, chegar atrasado, não saber a matéria, ser reprovado. O que pior pode acontecer naquela situação? Com isso, você coloca todas as situações mais preocupantes, né? E fica claro para você o que está te afligindo, né? Daí você pega e do outro lado, né? Do outro lado do papel, no canto direito, você faz uma lista das possíveis soluções caso aconteçam aquelas situações. Então para eu resolver a questão, por exemplo, de eu chegar atrasado, eu devo acordar mais cedo naquele dia. Ou para a questão de eu não saber determinada matéria, eu tenho que fazer um estudo mais aprimorado dessa matéria durante certo tempo, né? Esse é um exercício simples, mas que ajuda a gente a ter noção, né, das situações ruins que a gente está com medo, né? Possivelmente pode acontecer, e como que nós podemos lidar com essas situações. Isso ajuda a diminuir a ansiedade, né? E ajuda a gente a ter mais clareza daquilo que nós estamos, que está nos gerando ansiedade. Esse é um exercício muito simples. Faça isso em relação às situações que te geram ansiedade, que te geram medo, né? Que te geram algum tipo de nervosismo. E aí nós vamos ter também a técnica multifocal. O que é a técnica multifocal? A técnica multifocal, ela tem a ver com várias coisas que a gente pode fazer para ajudar a controlar as nossas emoções, ajudar a administrar as nossas emoções. Então, uma das coisas é sermos fiéis à nossa consciência, ou seja, sabemos, né, temos clareza aquilo que é importante para a gente, aquilo que nos ajuda aquilo que eu quero, aos meus valores, né, aos meus pensamentos, né, e colocar isso como uma coisa muito importante para a gente e usar isso como um parâmetro para tomarmos decisões e agirmos na vida. Contemplar o belo tem a ver com a gente fazer um exercício de contemplativo em relação às situações, né? O que seria isso? Seria a gente estarmos mais sensíveis às coisas simples da vida, né? As coisas belas da vida, que pode ser desde a natureza, desde as situações de uma refeição, né? De uma situação prazerosa, né? Darmos valor a pequenas coisas, né? Das pequenas coisas do dia a dia, que tem a ver também com encantar-se com a existência, né? Que tem a ver com estarmos, né? Contemplando, né? A vida, né? As situações do dia a dia, os relacionamentos, né? As nossas pequenas tarefas do dia a dia. Ser altruísta tem a ver com a gente agir, né, com os outros com bondade, agirmos sem querer nada em troca, né, que tem a ver com outro item também, né, que é doar-se em contrapartida, sem esperar que o outro nos dê algum retorno. Fazemos as coisas exatamente porque acho que devemos fazer,
né? Sem esperar. Isso gera um sentimento de autoestima, gera um sentimento de autovalorização, né? E também estamos lidando com pensar com humanidade, pensar com, né, com altruísmo, e isso nos ajuda a adquirir também essa estabilidade emocional. São pequenas atitudes que no conjunto vão nos ajudar a ter uma maior autoestima, a termos menos ansiedade, menos pressão sobre as coisas, né, sobre as coisas que a gente faz, para que a gente possa ter um pouco mais de equilíbrio emocional no nosso dia a dia. E uma outra coisa importante também é a questão de que muitas vezes a gente tentamos suprimir, né, deletar as nossas experiências no dia a dia, inclusive as experiências negativas, né? A gente tenta esquecer isso, né? Então, isso nem sempre funciona, porque o nosso cérebro ele vai tentar, toda vez que a gente tenta reprimir, né, ele não desaparece, né, as emoções. Ela vai para outro lugar, ela vira outras coisas, né? Então, é a gente não entender que tudo que aconteceu com a gente faz parte da nossa história. Sejam experiências que foram positivas, experiências que foram negativas, e que isso de alguma forma constituiu quem nós somos hoje, né? Eu não estou dizendo aqui para a gente ficar valorizando experiências negativas, não é isso. Mas simplesmente tentar esquecer, tentar deletar não vai nos ajudar. Então, uma mente livre não é a mente que se livra das pessoas que a ferem, mas sim uma mente que não gravita na órbita deles, né? Ou seja, quando a gente faz isso, então tem, por exemplo, a questão da palavra, tem a questão do perdão, tem a questão da superação, né, dessa situação. Isso ajuda a gente a ir à frente, né, estarmos à frente, e a gente não ficar pensando, remoendo coisas que aconteceram com a gente, que também podem fazer mais mal para a gente, vai fazer mais mal para a gente do que para outra pessoa, né, com aquela pessoa que nos feriu, com aquela pessoa que nos fez mal de certa forma. Então, a dica aí é isso, né? Processar aquilo que aconteceu e tentar absorver alguma coisa que possa nos ser útil no momento atual. Também tomar cuidado com a questão da ação-reação, né? É a questão do automático, né? Então, quando a gente percebe que a gente está agindo no automático, que a gente está agindo de forma reativa às coisas, né? Se perguntar por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou reagindo assim? Que a gente chama da técnica dos porquês, né? O porquê que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu estou me sentindo triste. Então, mas por que eu estou triste? Eu estou triste porque aconteceu uma coisa, uma pessoa falou uma coisa assim para mim, mas por que eu reagi dessa forma em relação ao que a pessoa disse? Então, a técnica dos porquês tem a ver com como a gente ia aprofundar um pouco mais nas causas. Quando a gente consegue compreender um pouco melhor isso, a gente tem a liberdade de sentir ou não aquilo, né? Nós podemos ter a liberdade de sentir ou não aquilo que nós estamos sentindo, né? E talvez ter a escolha de continuar ou não sentindo aquilo. E uma outra coisa importante também é a questão de objetivos, né? É importante a gente ter objetivos a médio e longo prazo. Isso é super importante na vida, o que eu quero estudar, o que eu quero fazer, família, profissional e etc. No entanto, nós temos que ter também atenção naquilo que é no curto prazo, né? Naquilo que eu posso fazer neste momento. Então, é importante você ter planejamentos diários, né? O que eu vou fazer hoje, como eu vou fazer hoje, né? E focar naquilo que você tem controle, não naquilo que você não tem controle, que é o princípio 80-20, né? O que é o princípio 80-20? É aquilo, 80% dos problemas são resolvidos com 20% das soluções, né? Então, focar no mais importante, naquilo que eu posso fazer alguma coisa. Não ficar só focando em coisas que eu não posso fazer nada, né? Que eu não tenho somente, que só me geram preocupações.
Então, por exemplo, se eu tenho que chegar no horário em algum lugar, o que eu posso fazer é acordar mais cedo, me programar melhor e não ficar questionando condições do trânsito ou coisas do tipo, né? Que isso está fora do meu controle. Então, essas técnicas, né? Essas técnicas, elas ajudam muito a gente a ter um pouco mais de equilíbrio emocional, um pouco mais de gestão do nossa vida, né? São coisas simples, mas também que podem ser poderosas no dia a dia. Espero que tenham gostado. Até a próxima.